aí a gente sabe, Arena, que a grilagem, né, que é essa ocupação indevida da área pública, ela é um grande vetor, ou seja, um grande causador, ou digamos assim, aumenta, né, os processos de desmatamento, de queimadas, e isso nada mais é que o descumprimento da lei, porque a gente tem uma legislação ambiental muito rica, uma legislação fundiária muito rica no Brasil, né, mas a imensidão e a diversidade e a dificuldade de acesso, né, eu sei que para os fiscais, para os órgãos de comando e controle fica muito difícil. Mas eu queria que tu fizesse assim para a gente um panorama de como que tu vê a grilagem na Amazônia e como que essa grilagem, essa ocupação das terras públicas, reverbera, né, para o desmatamento, para as queimadas, e também como que esse cenário pode e vem oferecendo ameaças e até violência dentro dos territórios na Amazônia. Obrigada pela pergunta, Silene. Eu acho que na verdade, total essa tua pergunta da grilagem. Como na Amazônia já se fala bastante de grilagem de terras, né, do conceito, de onde surgiu esse nome, né, que vieram lá dos grilos para poder forjar uma uma suposta autenticidade aos documentos devido à situação de ver aquele documento como documento antigo, documento velho, né, e aí possivelmente um documento verdadeiro. Mas eu também preciso retomar um pouco do que a gente pensa aí da nossa perspectiva sobre a grilagem. É, a grilagem, ela é até, eu costumo dizer, né, que a grilagem, daí parte meu raciocínio, ela é apenas, digamos assim, ela é o ponto originário, como se fosse um iceberg, tá? E fosse a pontinha do iceberg para toda a rede de criminalidade que se espraia, né? E aí a Silene colocou e pontuou, já pontuou algumas questões que a gente precisa fazer, que a gente precisa verificar. Mas a grilagem, antes dela ser grilagem, no sentido de fraude documental, ela é uma apropriação de terras públicas. Porque as terras do Estado brasileiro, elas são todas as terras, elas têm que ter uma origem, elas estão públicas, elas foram originariamente públicas, elas eram da coroa portuguesa, depois elas passaram para o Império Brasileiro e depois para a República, mas sempre a origem da terra é pública. Isso quer dizer o quê? Que eu só consigo ter uma propriedade particular se eu comprovar que eu tirei, que eu retirei, que eu recebi um título, que é o que a gente chama de relação causal. Eu tenho que ter uma causa originária daquele título, né? Então, a gente precisa refletir que as questões fundamentais, por exemplo, que recaem sobre a fiscalização da grilagem de terras ou do combate à grilagem de terras, ela está diretamente ligada às lacunas do sistema registral. Porque a gente pensa em título, esse título foi dado, em regra, ou pelo governador do estado, se for no caso estadual, ou pela presidência da República, através do INCRA, por exemplo, há vários órgãos fundiários durante todos esses 500 e poucos anos de Brasil. Mas o que a gente precisa entender é que o sistema registral, hoje, o sistema que eu digo, não o que está constituído, mas o que a gente vier a constituir, ou o que a gente precisa pensar ou repensar, inclusive com novas tecnologias, tá? Da inteligência artificial, ele é o nosso parâmetro para uma fiscalização efetiva. Por quê? A partir desses documentos é que eu tenho uma série que são os demais crimes que se espraiam, como eu coloquei inicialmente. Eu venho da ponta do iceberg. E aí eu gero desmatamento, eu acirro a crise climática por conta do desmatamento, eu tenho perigo às populações tradicionais que já ocupam aqueles territórios, porque se é grilo, né, se é que a gente fala, se é papel grilado, aquele papel não tem lastro. O que é lastro nesse caso? Ele não tem uma terra correspondente. E, geralmente, quando recai naquela terra, naquele espaço físico, tem pessoas ali, estão ocupadas. E se não estão efetivamente com a casa da pessoa, por exemplo, uma área de castanhal, de extrativismo, é uma área de copaíba, outras produções que hoje até se chama de sociobioeconomia, e que a gente precisa entender que
não se pode pensar em uma estruturação verde, vamos dizer assim, para falar da questão ambiental, sem passar por um ordenamento territorial efetivo. Então, sem combate à grilagem, nós não teremos segurança para a nossa ou economia verde, ou sociobioeconomia, nós não teremos segurança para o pagamento de serviços ambientais, para o próprio mercado de carbono, seja ele voluntário ou regulado. Então, veja como o ordenamento territorial, através da finalização das lacunas que os sistemas registrais trazem, elas trazem segurança